A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez, para a gente dar continuidade no nosso projeto aí de comentar as lições bíblicas da CPAD. Começamos no início do ano e já estamos aí finalizando o ano, pela bondade e pela misericórdia do nosso Deus. Estamos estudando nesse quarto trimestre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias com base no livro de Ezequiel. Estamos estudando então o livro de Ezequiel sobre a justiça de Deus, a justiça divina. Já estamos na terceira aula. De um total de 13 aulas, já estamos na terceira aula, onde iremos tratar do tema as abominações do templo, tá? Quero fazer uma analogia com as abominações dos templos assembleianos dos dias de hoje, tá? Esse vai ser o enfoque do meu comentário. O comentarista aqui, a lição, ela comenta o livro de Ezequiel, as abominações no templo de Jerusalém, tá? Foi uma mensagem para os seus dias, porém eu quero enfatizar aqui uma mensagem para os nossos dias, tá? Um título bem apropriado seria As Abominações dos Templos Assembleianos de Hoje em Dia. O texto áureo: e disse-lhe, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Olha que coisa. Mas verás ainda, filho do homem, coisas maiores, abominações maiores. Está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 6. Uma verdade muito prática. O lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada dos fins dos tempos, tá? Assim como naquela época significou o prenúncio dos fins ali da nação de Israel para aquele tempo. Depois Deus promete que iria restaurá-los, tá? A minha prática para os dias de hoje, né? A minha exortação prática para os dias de hoje seriam também que as abominações que nós estamos vendo hoje nos templos assembleianos é um prenúncio dos fins do tempo, é um prenúncio da apostasia generalizada dos fins dos tempos atuais. Vamos ler a leitura bíblica do livro de Ezequiel, que diz assim, no capítulo 8, do versículo 5 ao 9, e depois no capítulo 12, depois os versículos 12, 14 e 16. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Então levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes, à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações, filho do homem. Tá? Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de réptil, e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na sua mão o seu incensário, e subia uma
espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem: o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres, assentadas, chorando por Tamuz. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Conseguiu entender, irmãos? Conseguiu ver a situação dramática, drástica na qual se encontrava o povo de Israel, para que Deus pudesse os abandonar, para que Deus viesse abandoná-los e deixá-los serem levados pela Babilônia. Tá? Deus nem os abandonou, Deus levantou a Babilônia para castigá-los por causa dessa situação terrível na qual eles se encontravam. Tá? Haviam abandonado totalmente ao Senhor os anciões, os sacerdotes, a família real, os reis, os príncipes e as mulheres também. Aqui mostra uma idolatria, um afastamento generalizado de toda a nação do seu Deus. Eles abandonaram o seu Deus. Tá? Sobre esta visão, né, a segunda visão, a primeira visão a gente trabalhou na aula passada, a primeira visão da glória de Deus, tá? Que a gente tem a segunda visão, tá? São parte de uma única unidade literária. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira visão, tá? A visão da carruagem da glória. Aqui no capítulo 8 introduz uma nova visão, que não foi da glória agora de Deus, que Ezequiel, foram as abominações praticadas no templo. Tá? As abominações praticadas pelos anciões, aqui representando seus líderes, tanto real como sacerdotal, tá? Que estavam no oculto adorando tudo quanto era variedade de outros deuses, viraram as costas para o templo e adoravam ao sol. As mulheres também adoravam Tamuz. As visões das abominações do templo, a visão do capítulo 8 destoa das demais visões do próprio Ezequiel e demais profetas do Antigo Testamento. Ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levado a Jerusalém, tá? Que a gente vê que Deus transporta Ezequiel em visões, tá? Em visões, se ele foi em espírito, tá? Ou não, mas ele teve visões. Se ele foi em espírito até Jerusalém, não fica claro, mas se as visões, né? Se a realidade veio até ele, tá? Nas visões, certo é que Deus sabia o que estava acontecendo, não era por acaso que todo aquele castigo estava vindo sobre Israel. Aqui está a prova era essa, disso que estava acontecendo entre o povo. Depois eles vêm reconhecer isso, depois a nação, depois de ir para o cativeiro, a nação vai reconhecer que realmente eles estavam nessa situação. Como entender as visões de Deus? Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém, tá? Mas há quem afirme ter sido em corpo, tá? Há alguns que afirmam ter sido em corpo. Era uma visão em tempo real,
mas não foi física, tá? Basicamente aqui ela não foi física. Se você quiser afirmar que foi em corpo, é por conta e risco tua, tá? Mas independente de ter sido em corpo ou no espírito, o certo é que ele viu todas aquelas coisas que estavam acontecendo lá em Jerusalém, tá? Ou que já havia acontecido em Jerusalém, por isso que já tinha sido levado aqui duas levas de judeus, tá? Ainda tinha ficado um pouco de pessoas, mas os sacerdotes já tinham sido levados, tá? Já tinha ficado um pouco de gente dentro da cidade. Talvez essa visão aqui fosse de coisas que já vinham acontecendo há muito tempo já. Nada é de um dia para o outro, tá? Há muito tempo os sacerdotes já haviam se corrompido, já não serviam mais a Deus, já não buscavam a Deus, já não oravam a Deus, já não adoravam a Deus. Há muito tempo já vinham adorando tudo quanto era tipo de outros deuses. As mulheres chorando por outros deuses, por causa de secas, tá? Buscando outros deuses. Sobre as abominações, no tópico 2, a imagem de ciúmes. O termo ciúme do hebraico significa zelo, ciúme, ardente, ira. Essa imagem é semel em hebraico. Eles haviam trazido imagens de outros deuses. Aqui fala imagem de ciúmes. O certo é que tem uma coisa que Deus abomina, é que os seus santo quer dizer separado para Deus. Se é separado para Deus, é para Deus. Então não tem lógica eu ser separado para Deus e adorar um outro Deus. Então Deus sempre vai ter ciúmes, não que Deus vai deixar de ser menos Deus, entendeu? Mas é uma afronta, é uma abominação, algo sem lógica, tá? Eu saber que existe só um Deus que me deu ordem para mim não fazer imagem de escultura nenhuma, nem de animal, nem do que está no céu, nem do que está na terra, nem do que está debaixo da terra. Ele simplesmente falou, não faça, tá? Imagem nenhuma, porque se você fizer, daqui um dia você vai estar se prostrando, vai estar pedindo, então não faça, nem se prostre, nem adore, nem preste culto nenhum para imagem alguma, tá? Só o Senhor teu Deus, aquele que é invisível, tá? Invisível, ele é invisível, adore o Deus invisível. E aqui eles foram lá, pintaram, estavam adorando todos os outros deuses, estavam adorando os deuses do Egito, onde eles estiveram no passado, como escravos no Egito, os deuses da terra também. Deus falou, quando Deus pediu para que eles exterminassem todos os povos da terra, olha, vocês não fiquem com os povos das terras aí no meio de vocês, porque eles vão ensinar vocês a adorar outros deuses. E foi justamente isso que aconteceu. Eles se misturaram com os outros povos ali, tá? Em casamentos mistos, e acabaram adotando os outros deuses ali, dos amorreus, dos caldeus, tá? E isso gerou os ciúmes em Deus, tá? Isso gerou ali, né, ciúmes com Deus. Deus sempre tratou Israel como a sua noiva, como a sua esposa, tá? E ele fala isso para a gente entender. Qualquer homem, não gostaria que a sua noiva, que a sua esposa fosse de outro. Com certeza, é nesse sentido que Deus está mostrando o seu ciúme para com Israel aqui, tá? Essas estátuas de ciúmes. Os 70 anciões, o ancião no hebraico, que é Zaquém, literalmente é idoso, tá? Era aqueles que era para ter bom senso, para ter juízo, para indicar o caminho para os mais novos, para contar toda a história de Israel, que por muitos anos era uma história oral, não havia escrito, não havia livros, então se passava de pai para filho. Toda a história de Israel era contada principalmente de pai para filho, e aqui os anciões estavam contando outras histórias, estavam vivendo uma outra história. Os seus filhos iriam crescer acreditando em outros deuses, porque os anciões aqui eram aqueles que estavam corrompendo o povo, eram aqueles que eram para ser o exemplo
para levá-los ao Deus vivo, estavam levando-os para adorarem, para servirem outros deuses. O pior ainda é que eles eram hipócritas, muitos eram hipócritas. De dia até falava do Senhor, mas no oculto eles adoravam outros deuses. Tá? Isso é muito pior ainda, isso é muito pior ainda. Tá? Sobre as abominações, continuando aqui, o ritual de Tamuz. Tá? Tamuz era uma divindade babilônica de origem suméria, deus da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era que ele ficava 6 meses vivo e 6 meses morto. Tá? E quando ele morria, então os seus adeptos choravam e lamentavam para que ele acordasse, para que ele ressuscitasse e viesse prover chuva. E as mulheres em Israel estavam nessa situação. Tá? Então todo o povo havia se corrompido, sanções, as mulheres, tá? 70, aqui relata 70 anciões, entre eles Jazanias, tá? Filho de Safã, tá? Que o profeta faz questão de citar o nome dele aqui. Tá? Então era uma pessoa importante. E tinha ali com outros 70 anciões, e aqui as mulheres também. E no versículo 16, Ezequiel viu cerca de 25 homens. O templo de Jerusalém, ele tinha o portão dele, era a principal porta dele, a porta ao norte, era essa porta, a principal porta, ela era para o Oriente. Tá? Então, qual que era o objetivo? Era que todos os deuses do Oriente viriam e adorariam o Deus de Israel. Tá? Todos os deuses do Oriente viriam, se prostrariam perante o Senhor Deus de Israel. Tá? Então, a porta estava para o sol. Até o sol viria a adorar o seu Criador. Agora, o povo de Deus, esses 25 homens, eles saíram do templo, viraram as costas para o templo e estavam adorando o sol, estavam adorando os outros deuses. Olha a situação. Imagina, se você é Deus desse povo, o que você faria? Se você criou eles para que eles te servissem, você deu para eles a vida, deu para eles ali a terra, deu para eles ali maná, deu para eles ali abrir o mar para que eles passassem, parou o sol para que eles vencessem a guerra, lutou com eles, deu líderes ali que venceram inimigos muitas vezes mais fortes que eles, parou impérios, parou reis, parou generais. Agora eles estavam virando as costas para esse Deus, e não foi um dia, já há muitos anos Deus falando para eles: olha, povo meu, toma jeito, me sirva direito, me adore, tá? Eu não quero obrigar vocês a me adorar, eu quero que vocês reconheçam, tá? O quanto eu amo vocês, isso que eu quero. Eu não quero que vocês me adorem por obrigação, mas eu quero que vocês olha o que eu fiz por vocês. E eles não entenderam, não compreenderam o amor de Deus, tá? E Deus então açoita eles, principalmente com os povos dos deuses que eles estavam adorando ali, tá? Trazendo para os nossos dias, irmãos, tá? Trazendo para os nossos dias, hoje a gente vê a iniquidade se multiplicando. A Bíblia fala disso, que por se multiplicar a iniquidade nos últimos dias, o amor de muitos esfriaria. Tá? Nós estamos caminhando, estamos seguindo os passos de Israel. Infelizmente, nós vivemos hoje um povo cristão, seguindo os passos de Israel. As abominações estão dentro dos nossos templos. Tá? Quem está contemplando a glória de Deus está vendo as abominações dentro dos nossos templos.
está vendo que muitos dos nossos líderes estão virando as costas para o templo do Senhor, para a presença do Senhor, para aquele lugar onde Jesus falou: vinde com confiança junto ao trono da graça. Muitos dos nossos, poderia citar, irmãos, líderes cristãos, tá? Dos nossos dias hoje aí, que têm virado as costas para o nosso Deus, estão idolatrando o dinheiro. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é idolatria, a ganância é idolatria. Hoje poderia citar aí vários nomes aí de homens importantes, tá? Que têm levado a igreja, tá? Aparentemente eles até falam de Deus, falam de Jesus Cristo, mas no oculto eles estão tramando divisões. A Assembleia de Deus, a administração da Assembleia de Deus a nível nacional tem sido uma vergonha, é divisão sobre divisão. Hoje, são tantos os interesses, né? Há uma divisão aí, é uma divisão disfarçada, entendeu? Para acalmar corações gananciosos, de homens que só querem poder, só querem dinheiro, tá? E por isso que esse esfriamento está acontecendo de forma generalizada em nossos templos, porque Deus está saindo, assim como Deus saiu, Deus deixou o templo, tá? E avisou o profeta: veja aí, profeta, o que eles estão fazendo para que eu saia do meu templo, tá? Veja aí. Então Deus está se retirando de muitos templos, de muitas vidas. Primeiro, Deus se retira das nossas vidas quando nós caímos na idolatria, quando nós caímos, tá? Não vou falar aqui das imagens dos católicos, não, mas quero frisar aqui principalmente a idolatria dos evangélicos, que é uma idolatria por dinheiro, é uma idolatria por status, é uma idolatria por fama, é uma idolatria desenfreada. Muitos estão virando as costas para o Senhor, para a salvação de Jesus, tudo para poder ganhar este mundo, tá? E eles não estão vendo, mas quem tem a glória de Deus, tá? Quem está gemendo por causa do pecado, primeiro na sua vida, depois no meio do povo de Deus, quem está gemendo, esse, aleluia, o Espírito Santo vai marcar com o sangue do Cordeiro. Esses vão passar, esses vão subir, esses serão arrebatados, tá? Mas é para quem está contemplando a glória de Deus, para quem está ainda observando a palavra do Senhor, para quem ainda tem tempo para a palavra, para quem ainda tem tempo para buscar a Deus, para clamar a Deus, para, colocar os seus joelhos no chão, a sua cara no pó, tá? É tempo de arrependimento, irmãos, é tempo de buscarmos um verdadeiro arrependimento. Nós estamos pecando e não estamos percebendo, nós estamos nos afastando do nosso Deus e não estamos percebendo. Nós, evangélicos, nós estamos crescendo em número muito, mas servindo ao Senhor numa qualidade muito ruim. A nossa qualidade de serviço ao Senhor é péssima, tá? Não sei se você está contente com a qualidade do serviço que você presta ao teu Deus, mas saiba que o teu Deus é um Deus santo, é o Deus único, é o Deus que criou todo o universo. Às vezes a gente serve melhor o nosso patrão, quem é funcionário público serve melhor o seu patrão, o governo, tá? E quando nós vamos prestar para Deus um serviço, estamos prestando um serviço de qualquer jeito, quando dá tempo, tá? E de qualquer maneira. Então é tempo de arrependimento, é tempo de buscarmos a face do Senhor, é tempo de colocarmos a cara no pó, é tempo de buscarmos a presença do Senhor, tá? É tempo de abandonarmos esses ídolos, tá? É tempo de abandonarmos, de nós abrir os nossos olhos e contemplar
que perto está o Senhor. E Ele vai fazer juízo contra toda injustiça. Ele vai fazer juízo. O mesmo Deus que fez juízo com Israel, tá? Paulo vai dizer no capítulo 10 aos Coríntios, tá? Olha, tudo que aconteceu com Israel é um exemplo para nós. A Bíblia diz que Deus vai começar no julgamento pela sua casa. Então, Deus é amor. Por ser amor, tá? E Ele é fiel. E aquilo que Ele nos prometeu, Ele nos cumpre. Se obedecermos, Ele cumpre todas as promessas que Ele prometeu para os obedientes. Mas para os desobedientes também Ele prometeu que teria castigo, que teria um castigo. Tá? Então, né, abra os olhos. Tá? Deus, Ele vai fazer muitas pessoas. Nós estamos vendo muitos escândalos. É a misericórdia de Deus. E Ele está dizendo assim, ainda vai aparecer mais escândalos ainda. Porque ainda quando há o escândalo, ainda há uma possibilidade da pessoa se arrepender. Porque tem gente que só vai se arrepender se todo mundo ficar sabendo o que ele está fazendo no oculto. Tá? Tem muitos pastores que só vão se arrepender se eles forem desmascarados, se eles caírem, se eles forem pegos aí na roubalheira, se eles forem pegos na prostituição, se eles forem pegos. Tá? E se pega, glória a Deus se forem pegos, porque daí ainda haverá uma chance para que sejam salvos, para que se arrependam, para que ainda possam se converter e alcançar a misericórdia do Senhor, mas se não, vão ir tudo para o inferno, por causa das coisas terríveis que estão fazendo em oculto, e isso está ficando claro, quando Deus está se retirando dos nossos templos, o poder de Deus, a presença do Espírito Santo está ficando cada vez mais rara na vida de muitos líderes por aí, que são só barulho, só lata vazia, meu irmão. Então não se iluda, não fique atrás de barulho, vá buscar o Senhor, vá buscar o Senhor na palavra, vá buscar o Senhor na oração, tá? Porque esta é a tua saída, escapa-te por tua vida, tá? Concluindo esta lição, aprendemos com os 4 cenas aqui do pecado cultico, dos pecados culticos aqui, que um Deus santo não tolera o pecado. Deus exige fidelidade do seu povo. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade da adoração e o estilo de vida que nós estamos tendo, tá? Deus abençoe a sua vida. Deus te guarde, Deus unja os seus olhos para que você veja, para que você desperte, para que você... Tá? É tempo de você tomar conta de você mesmo, tá? Deus te abençoe, Deus te guarde. Oremos, amado Deus, poderoso Deus, misericordioso Deus. Peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor use de misericórdia conosco, que o Senhor traga temor sobre nós, Senhor, traga temor sobre a sua igreja, para que possamos, Senhor, com mais sinceridade, com mais seriedade, buscar a tua face, buscar ver na onde nós estamos errando, na onde nós estamos falhando. Será que não estamos indo pelo caminho de Israel, pelo caminho da idolatria, pelo caminho do afastamento? Será que não estamos virando as costas para o Deus de Israel? Será que não estamos virando as costas para o nosso Deus? Qual é o nosso nível de culpa, Senhor, pelo esfriamento, Senhor, pelo um evangelho que muitas vezes a gente está pregando e ninguém mais, ou sem generalizar, poucos estão crendo no nosso evangelho. Talvez seja pela nossa falta de integridade, seja pela nossa falta de comunhão com o Deus verdadeiro. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos buscar, Senhor, um arrependimento, buscar uma conversão, buscar te servir com mais sinceridade, com mais afinco, com mais amor, com mais desejo, que possamos confiar mais no Senhor, menos no dinheiro, mais no Senhor, menos no poder, mais no Senhor, menos no status, mais no Senhor, menos nos políticos, Senhor.
Abençoa cada ouvinte que tem nos acompanhado, que o Senhor guarde, que o Senhor desperte para uma vida de oração mais intensa, para uma vida de mais leitura da palavra, Senhor. A verdade está na tua palavra. Muitos já não têm mais tempo para a tua palavra, estão correndo atrás de pregadores aqui e ali, mas que possam olhar, Senhor, para a tua poderosa palavra. Fala conosco por intermédio da sua palavra. Te louvamos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Deus abençoe.